Mas eu estava pensando aqui em todas as discussões aqui, né? E aí, infelizmente, o Jairson não vai conseguir imaginar a cena. Imaginar sim, mas não vai ter a recordação dos eventos. Mas nós nos acostumamos muito mal. Nós, enquanto grupo de estudos, o MES, a Mocidade. Porque quando a gente faz uma avaliação do que era, o que a gente era como grupo e o que tinha fora, que já era muito diferente, e o que a gente encontra hoje, a gente vê que nós éramos totalmente fora da casinha. Totalmente fora da casinha. Ninguém fazia o que a gente fazia, não é que a gente fazia melhor. É que a gente sempre foi muito em cima, pelo fato da gente ser autônomo, né? Entre aspas, autônomo sem casa. A gente visava muito estudo, a gente não se preocupava com politicagem, com esse tipo de relação. O nosso foco era o quê? Ir lá e estudar. E você não acha isso em nenhum outro lugar. Embora existam alguns grupos de estudos, estudos do Evangelho, aí são 5 anos estudando Evangelho. E o interessante é que tem um fim, né? Se tem 5 anos é porque tem fim. E o estudo do Evangelho não tem fim. Tanto é que toda vez que a gente faz o evangelho desde o primeiro dia que a gente casou. A gente faz. Todo final de semana a gente faz evangelho. E toda vez a gente já deve ter rodado o quê? Acho que a gente consegue rodar uma vez por ano o evangelho, uma vez cada 1 ano e meio, mais ou menos. A gente já deve ter rodado aí pelo menos umas 15, 20 vezes, talvez, o evangelho. E toda vez que a gente passa em determinados pontos, a gente compreende ele de uma forma diferente. Gostaria de acreditar que é uma forma mais refinada, que a gente é melhor do que a gente era. Não sei se é isso. Mas eu gostaria de pensar que sim, eu tenho uma visão diferente. Eu tenho hoje uma cabeça diferente. Eu estou num ambiente diferente. Eu tenho uma forma de atuar que é diferente da que eu tinha quando eu era jovem, né? É, e aí a gente tem uma compreensão também diferente das coisas. E a gente se torna ainda mais exigente. E esse é um problema, né? Porque quando nós viemos para cá, no princípio, um pouquinho mais para frente um pouco depois que a gente chegou, uns 2, 3 anos depois que a gente chegou, nós falamos, a gente precisa procurar algum lugar para a gente, né, fazer parte de um centro, alguma coisa assim. Chegamos a participar de alguns eventos em alguns lugares, mas nunca houve uma identificação. Por quê? Porque o modelo é o mesmo que a gente via em outros lugares. Não é o que a gente fazia. E o que a gente fazia, a gente não vai encontrar em lugar nenhum, né? Então, para gente, para mim particularmente, a Cláudia pode até pensar diferente, claro, né? Que é outra pessoa. Mas para mim, particularmente, é muito difícil. Eu não consigo mais sentar numa cadeira e ouvir uma palestra. Tem dias que eu estou propício a, mas na maior parte do tempo, não. Então, por exemplo, se eu tenho, não sei, cada 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu tô com a cabeça tão poluída aqui, né? Tão ocupada, que seria interessante sentar numa cadeira e ouvir uma palestra. Mas isso é uma eventualidade. O que eu prefiro mesmo é discutir, fazer o que a gente está fazendo aqui, né? De certa forma, o contexto é um revival aí dos nossos tempos, né? E isso me agrada, né? Me agradaria muito mais se a gente pudesse fazer de forma presencial, mas isso já é algo que me agrada bastante, porque a gente debate, a gente discute, a gente coleta pontos de vistas diferentes e a gente vai moldando ainda mais o que a gente conhece, o que a gente pensa, o que a gente acredita. E eu acredito ainda que quando eu for ver, eu posso até ver, por exemplo, uma passagem do Evangelho que a gente fez no final de semana, se eu pegar a mesma no próximo final de semana, se a gente tem essa discussão e a discussão toca alguns temas que estão, de certa forma, referenciados na mesma passagem, eu acredito que eu vou até ter uma visão um pouquinho diferente. Claro que não completamente, mas talvez eu acho que eu entenderia, de novo, gostaria de crer, que um pouquinho melhor do que antes, né?
Então, eu acho que nós, como grupo, nós nos acostumamos mal por conta de todo o dinamismo que a gente sempre teve. Lógico que isso contribuiu para ser quem nós somos, não que sejamos grande coisa, mas talvez se a gente não tivesse passado pelo MESA, seríamos ainda piores, né? Mas isso acabou criando uma certa expectativa de algo que infelizmente não existe. Podemos até pensar, vamos criar alguma coisa para fazer assim, mas não sei se a gente vai atingir esse objetivo, porque parece que o foco das pessoas hoje já não é mais o estudo em si. É o vídeo de 15 segundos do TikTok. E 15 segundos não dá a profundidade que a gente precisa para entendimento de algumas coisas que a gente precisa entender, né? Então, assim, fomos mal acostumados e hoje nós estamos, de certa forma, num beco sem saída, porque a gente nunca vai encontrar, de novo, isso daqui para mim serve, né? Mas nunca vamos encontrar o que a gente teve. Vamos tentar, de certa forma, cobrir os buracos que a gente, as necessidades que a gente tem, mas esse mau costume fez com que a gente seja um pouco exigente. Não estou dizendo que é bom, exigente para ser melhor do que os outros, mas é um nível de exigência que a gente não encontra em outro lugar, né? Mas eu discordo de você. Eu acho que a gente tem isso aqui. É por isso que a gente está aqui. Porque a Exatamente foi o que gente eu disse. Eu justamente. falei que Então, isso é um mas revival do que é a o que eu gente teve, falo. mas não é exatamente o que a gente tinha. Não, é melhor. Sabe por quê? Porque nós estamos muito mais velhos, porque a gente já passou por tantas outras coisas, porque a gente já passou por coisas Muito mais que fale por você. porque a gente já viveu coisas que a gente não tinha. Então, assim, e como a Carla disse, nem todo mundo ficou ali na casa ou dentro, né? A gente teve experiências diferentes, né? Então, eu acho que isso é muito enriquecedor. Por muito tempo, eu fico pensando assim, nossa, porque para mim a doutrina é simples. Assim, não simples porque eu sou muito inteligente, não é isso. Eu acho que, para mim, ela tem um sentido tão profundo, sabe? Ela tem uma verdade tão contundente que eu não tenho a menor questão do que, assim, dúvida daquilo que eu acredito e daquilo que eu consigo enxergar dentro da doutrina. E para mim sempre isso foi claro, né? Quando eu cheguei, eu não sou espírita de berço, como o Alexandre como talvez algum de vocês sejam, não sei, mas eu nunca não era espírita de berço, né? Então eu fui conhecer o espiritismo com 18 anos, enfim, né? Mas a partir do momento que aquilo fez um sentido para mim, eu nunca deixei de estudar. E a gente, como o Alexandre falou, a gente casou, os nossos filhos não frequentaram mocidade, evangelização, mas eles têm uma base, porque todo domingo a gente senta para fazer o evangelho. E o nosso evangelho não é assim, você lê, não, a gente lê, a gente discute, a gente fala. Então, assim, eu acho que muito do que a gente. Eu tava até pensando isso no caminho. Esses dias eu estava levando as meninas para a escola e elas tinham prova, né? E aí elas, no meio do caminho, começaram a rezar. Começaram a rezar o Pai Nosso, né? E eu pensei assim, nossa, mas será que elas sabem rezar o Pai Nosso? Porque, né, elas não fizeram catecismo. Eu aprendi o Pai Nosso por catecismo, né? Então eu tinha que decorar lá todas aquelas orações e tal. E a gente nunca fez isso com eles. A gente nunca sentou e falou: olha, agora você vai aprender o Pai Nosso, né? E eles sabiam fazer e fazem da forma como nós fazemos, né? Porque tem algumas palavras, algumas coisas da oração que a gente usa diferente, né? Do que o convencional. E aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, pelo menos elas entenderam, né? Elas conseguem fazer pelo menos um Pai Nosso, né? Dentro daquilo que a gente estuda, que a gente vê, que a gente discute, né? E na verdade não. Nossa, já vai começar já. Então, assim, eu acho que
a doutrina em si, né? E isso é uma coisa que, como a Carla falou, existe em outros lugares, porque eu mesma, por exemplo, como eu não estava conseguindo ir em nenhuma casa espírita, eu comecei a buscar, eu comecei a ouvir, eu comecei a ler, eu comecei a, né? Porque o conhecimento me encanta. Não é só o conhecimento espírita, não é. Eu tenho um encantamento pelo conhecimento em geral, né? Mas assim, junto com a doutrina, então quando eu falo que eu fico assim encantada ouvindo, né, vocês falarem, né, o Jairson, a Carla e todos nós, né, em determinados momentos que a gente tem aqui, né, o Zé tão sempre tão racional, o Sidney contestador, né, o Alexandre, sei lá, o que eu posso dizer do O Alexandre, né? Alexandre veio para O Alexandre sendo Alexandre, legal. né? Mas É a enfim, parte Eu do venho aqui para stand-up. animar. é de Ó, Eu venho para A propósito. parte animar a do galera, como stand-up. a Carla disse. Sacar, o Alexandre veio para fazer a gente rir. Isso. Exatamente, né? Ó, a Cláudia é epistemológica, pronto. Oh, nossa, Deixa eu só adorei. Achei Pronto, chique. gostou? dar um Cláudia. Nossa, É chique. mentira, já, demais. isso que a Alexandre Chique. está falando aí, viu? Hã? A Cláudia sempre foi maravilhosa, desde os 18 anos, sempre foi assim. Não, não fui nada. Que mentira essa sua. Não, não, não. Posso... Não, na verdade, assim, o que eu acho é que a gente tem. E o que eu ia dizer até um pouquinho antes, né, que eu até tinha esquecido, mas agora vem na minha cabeça, é que assim, quando a pessoa ela quer, ela tá disposta a entender alguma coisa, né? Ela tem meios. E aí o que me assusta muito nessa onda bolsonarista e tanto é que por diversas vezes eu como educadora, tá? Eu fui assim conversar com algumas pessoas e conversar, pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro, né? E que eu percebi que pelas próprias conversas que não tinha conhecimento histórico das coisas, que não tava, né? E aí eu com maior paciência, sabe? Maior paciência mesmo. Palestrei, como diz o Alexandre. Expliquei, olha, a cota é por causa disso, disso, disso. Olha, esse negócio do feminismo não é assim, não, é isso, isso, isso. Sabe assim, quando você. Daí você fala assim, meu, eu acho que agora vai, agora a pessoa entendeu, porque estava faltando isso, não teve estudo, não teve, sei lá, não teve ditadura. Não, não existiu. Não, amigo, existiu sim. Olha, foi isso, isso, isso. Sabe, quando você fala, não, isso daí deve ser realmente a pessoa que não teve acesso a esse conhecimento. Não é. Eu falhei miseravelmente de novo, como educadora, ali tentando explicar para a pessoa coisas que não, sabe, para ver se aquilo cair, fazia sentido. Não faz, não encontra eco. Agora, o que encontra eco? O fascismo. A pessoa achar que é bonito mesmo andar com uma arma e se precisar O tirar. conhecimento raso, o conhecimento raso que faz Sabe? Então, assim, isso me assusta muito, porque assim, a gente fala, gente, mas a gente tem que ver que essa geração dos tiozão do WhatsApp não tiveram isso, não tiveram isso tudo. Gente, eles têm acesso sim. Eles têm acesso sim. Só que assim, às vezes, o que a gente pensa é que, assim, você tenta falar, você tenta conversar, mas eles não querem ouvir. Eles não querem ouvir. Ah, Cláudia, então só o que você sabe é verdade? Oi? Só o que você sabe é verdade? Não, eu não estou falando de um conhecimento da Cláudia, eu estou falando de um conhecimento histórico, de um conhecimento acadêmico, de um conhecimento que não fui eu que fiz. Entendeu? Só estou te dizendo, olha, amigo, não, a Terra não é plana. Tá? Não é, olha aqui, ó. Né? Não fui eu que falei isso, gente. Mas ainda assim, essas pessoas não querem saber. Então, assim, é isso que me preocupa, sabe? E isso independe da religião, como a Carla falou, do partido político, independe do time de futebol, enfim, sabe? Assim, é isso. É a pessoa. Mas a gente está enfrentando uma geração assim enlouquecida, né? E a gente está vendo, inclusive a gente assiste um menino lá, o Alexandre que assiste mais esse menino, como que ele chama mesmo, Alexandre? O Lucas Santinelli?
Tiago Sentinelli. E ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, assim, porque primeiro, né, a gente às vezes vai falar sobre essa questão dos evangélicos e tal, nós não temos esse lugar de fala, porque a gente nunca, eu, por exemplo, nunca fui. Eu fui uma vez numa igreja, mas assim, eu não sei o que é crescer dentro de uma igreja evangélica, principalmente neopentecostal, né, e tal. A gente não sabe, a gente imagina como é. Ele não, ele cresceu ali dentro. Ele sabe como é que é. E aí ele vai justamente fazer essa crítica, né? E dizer, olha, gente, não é assim, as coisas são diferentes. E eu posso dizer, porque eu frequentei essa igreja. Tudo isso que eles estão falando para você, eles falaram para mim também, né? Então, você vê que a pessoa não vai caber mais ali naquela forma. Não cabe. Mas ele, ao mesmo tempo, ele tenta mostrar os vigaristas, né? Que não tem só dentro da religião evangélica, gente, tem em todo lugar, né? Mas a ideia é exatamente essa, de trazer como que eu posso dizer? Essa fala mesmo, olha, você pode ser diferente. Deus não vai te abandonar porque você tem que ser exatamente pensando assim. E a gente vê um movimento de várias pessoas que não aceitam isso. Mas a gente está vendo, por exemplo, todos os dias se falando da questão do voto evangélico, do voto não sei o quê, do voto não sei o que lá. E como a Carla falou, o Bolsonaro vai lá e vai tentar fazer o joguinho dele sem aparecer na mídia, com tudo quanto é religião, mas para mostrar, ele vai mostrar para o cercadinho dele. E assim como todos os outros vão fazer também, isso daí eu não tenho a menor dúvida, né? Mas assim, é complicado isso, né? Vai muito além da vontade, vai muito além da ignorância. Eu acho que é mais que isso. A pessoa não quer saber, aí é que complica. Eu ia citar aqui o Steve Jobs, né, que naquele famoso discurso em Harvard lá para os formandos, falou sobre a sua formação em tipografia, os seus cursos de verão, que por final sucumbiram no desenho do Mac, no tratamento estético, essas coisas todas. Se a gente olhar para o mundo de internet, a gente tem pouquíssima audiência, em média de 70 pessoas por episódio. Se a gente olhar na perspectiva da UMESA, isso é pelo menos 3 vezes o tamanho da UMESA que tínhamos. E a gente tem audiência no podcast de pessoas, inclusive, que estão em outros países. Esses 70, 75 que a gente tem de audiência por episódio, exclui os podcasts, ou seja, sem contar os podcasts. Então, de certa forma, a gente ampliou o nosso alcance. Eu não, ao contrário da Cláudia, eu não acho que a gente esteja tão mais velho assim. Acho que a gente envelheceu um pouco. Eu não disse mais velho, eu disse mais experiente de vida, não de anos físicos, tá? Hoje Uns perderam o cabelo, outros com cabelo branco, só isso, né, Cláudia? Vai lá, Gerson, fala aí o que você ia falar. Hoje, antes de iniciar, o Sidney achou que eu tinha uns 20 e poucos anos, né? Que ele falou uma coisa antiga. Eu falei, meu filho, tenho 47. Cláudia, isso que você falou, novamente eu volto a Jesus Cristo, né? A gente entende o sentido do que é jogar pérola aos porcos. Né? O esforço, muitas vezes, que a gente faz batendo numa tecla que não vai. Que não vai, né? Semana passada eu até li no nosso grupo de estudo lá que eu tenho com a Carla, um momento em que Jesus estava na sinagoga ali e estavam discutindo, os judeus estavam falando, você é rei, não, você, quem é você? Quem você é? Quem você diz que é? Né? Aí uma hora, para encerrar o assunto, ele encerrando o assunto, ele fala, eu sou e eu sei quem eu sou. E virou as costas e saiu.
Então, tem muito da questão também da nossa insegurança nos nossos princípios, muitas vezes. A doutrina espírita, ela dá uma formação para o ser, para a gente se fortalecer como espírito, né? Para a gente se fortalecer como... reconhecer as nossas potencialidades da alma, a questão do conhecimento, do esclarecimento de vida anterior e da continuidade da vida. Um dos nossos temas foi a vida futura, né? Aí, o que o espírita pensa de vida futura, né? Para onde ele vai? E vida futura não é isso. Vida futura é a justiça de Deus. É a justiça de Deus. É você entender. A doutrina nos dá a capacidade de entender e nos resignar de todas essas injustiças que a gente vê hoje em dia. Quando a gente tem conhecimento de que a vida continua, a gente tem ideia de justiça, uma ideia ampliada de justiça divina. E não é para onde eu vou. Não é ficar discutindo. E é isso que se discute dentro de centro quando se fala de vida futura. Para onde eu vou? Se eu vou para o nosso lar, se eu vou para não sei aonde, olha, o que eu estou fazendo aqui vai mostrar o que eu vou ser lá na frente. Isso pouco importa. Não é essa a mensagem da vida futura. Não é esse o sentido do dogma, né? Outra coisa que os espíritas teimam em dizer que o espiritismo não tem dogma, tem. O espiritismo tem dogma. Reencarnação é um dogma da doutrina espírita. Penas e gozos futuros é um dogma da doutrina espírita. Então, você perceber, né, você saber, né, a gente fala muito em acreditar. Né, em acreditar, e acreditar, e acreditar. A gente precisa passar a fronteira do acreditar para o saber. Porque o acreditar, eu fico dependendo de fatos para dar crédito ao que eu acredito. E quando eu sei, eu sei. Não vai ter ninguém que me tire isso. E é isso que a gente precisa começar a ter consciência. Eu preciso começar a saber. Quando eu sei que nada sei. Hoje eu tive aula sobre isso. A gente exatamente falando sobre isso. Quando ele fala, eu sei que nada sei, ele sabe e percebeu que ele precisa aumentar o conhecimento dele. Então, quando a pessoa fala eu sei que, usa esse eu sei que nada sei para dormir e morrer na ignorância. E não é isso. A pessoa que constata que eu sei que nada sei, é que eu preciso saber mais. E não dormir na procrastinação, na omissão, estacionar num sentido e trazer uma falsa humildade, né? Que é uma das grandes chagas do espírita, essa falsa humildade. Falar baixinho, ai, meu irmão, eu não sei o quê, senta aqui, bababi, babá, e vai te matando. Né? Esse plano maquiavélico que a Carla fala, ela tem na mente dela, né? O espírito ele põe em prática na sutileza e no requinte de crueldade. Por quê? Porque para o espírita falar com você, ele já vai logo na vida passada. Ele já fala logo o que você era no passado. E já te condena no futuro. Isso mata mata a pessoa no presente, porque ela te esclarece o passado e mata teu futuro. Você não era nada, agora você não está fazendo nada, você não vai para lugar nenhum. Isso é pior. Bom, só para encerrar aqui, obrigado para você que esteve aqui até agora com a gente. Acompanhe, curta e compartilha. E a gente volta novamente com novos assuntos, novas discussões e novos pontos de vista. Obrigado pela sua audiência.